União Europeia e 9 países suspendem compra de carne de frango brasileira após primeiro caso de gripe aviária em granja comercial nacional. E você vai ver ainda. Supremo Tribunal Federal começa a fase de depoimentos de testemunhas da trama golpista. E ainda, no Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal, Brasil registra aumento de internações por inflamações. Essas e outras notícias você confere agora no Redação HIT. Olá, bom dia para você. Segunda-feira, dia 19 de março de 2025. Seja muito bem-vindo. Agora são 11 horas e 31 minutos, acabou de virar. Nós chegamos agora ao vivo com o Redação HIT, edição manhã ao vivo com as principais notícias. Após a confirmação da gripe aviária em uma granja em Montenegro, no Rio Grande do Sul, a 60 quilômetros de Porto Alegre, a União Europeia e 9 países suspenderam a compra de carne de frango do Brasil. A informação é do Ministério da Agricultura e que afirma que o consumo humano não está em risco, já que o processo de cozimento elimina o vírus. Esse é o primeiro caso na história de gripe aviária em uma granja comercial nacional. Além da União Europeia, África do Sul, Coreia do Sul, Canadá, México, Argentina, China, Chile, Japão e Uruguai já confirmaram a suspensão total ou parcial da compra de carne de frango brasileira. Segundo o comunicado divulgado pelo governo canadense, a compra foi suspensa seguindo o acordo sanitário estabelecido entre os países, mas as remessas abatidas antes do dia 12 de maio ainda poderão ser importadas. Produtos de outras cidades gaúchas e regiões do país continuam a exportar normalmente para esses locais com a chamada regionalização do caso de gripe aviária. Mas o primeiro caso de gripe aviária em granjas comerciais tira do Brasil o certificado de ser o único grande produtor mundial livre da doença e tende a impactar a economia, mesmo que de forma limitada. Economistas e especialistas do setor avaliam as possíveis perdas com os embargos à carne de frango brasileira impostos por vários países. O Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo e a estimativa de fontes do governo é que o segmento deve deixar de exportar 250 milhões de reais por mês, ou cerca de 150 mil toneladas mensais. Apesar disso, o impacto de curto prazo pode até ajudar a segurar a inflação com o aumento da oferta de carne de frango no mercado doméstico. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, o Brasil já estava preparado para enfrentar a situação, já que há surtos da doença em diversos países e, portanto, todas as medidas sanitárias já foram tomadas para controle do foco do vírus H5N1. Já decorridos mais de 3 dias da detecção de influenza aviária em uma granja de reprodução no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul, várias foram as medidas tomadas e o governo federal, junto com a Secretaria da Agricultura, capitaneado pelo ministro Carlos Fávaro, o secretário Goulart, secretário Alain, secretário Luiz Rua e o secretário de Estado Brum e suas equipes, já deram controle total desse episódio. Já foram detectados, feitos os raios de 3 quilômetros de contenção, de 10 quilômetros de vigilância, as barreiras sanitárias e o rastreamento e eliminação de todos os produtos que saíram dessa granja. Também foi feito o abate sanitário das aves que não haviam perecido, ou seja, já foi desinfectada a granja e está no processo de testes para depois da sua retomada. Isso deve acontecer rapidamente, frente ao que se tem notícia. É importante lembrar que o Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango e vinha se preparando há muitos anos para enfrentar esse desafio. Ela chegou pela primeira vez, mas é algo que é muito comum no mundo. O mundo inteiro convive. Estados Unidos já abateu mais de 150 milhões de aves. A Europa, nesse instante, tem um surto imenso na Polônia, que é o seu maior produtor. Não é diferente no Japão, na China. A influenza está lá e as pessoas estão convivendo. Por quê? Porque essa é uma doença das aves e não uma doença que se transmite para as pessoas. Não se transmite pelo consumo de frango, nem tampouco pelo consumo de ovos. Aliás, o grande risco que tem dessa doença é que ela mate as aves e falte comida porque as aves pereceram por doença. Por isso cuidamos tanto. Cuidamos das aves e das pessoas. É importante lembrar,
pode comer tranquilamente frango, pode comer tranquilamente ovo, não há nenhum risco para as pessoas no consumo dessa carne. Aliás, o mundo inteiro consome mais de 100 milhões de toneladas de frango em todos os países do mundo e muitos deles, a grande maioria, convivem com essa doença porque sabe segregar para proteger os plantéis e também os trabalhadores que estão lá. O Supremo Tribunal Federal inicia hoje a fase de instrução criminal no processo que julga o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 aliados que fazem parte do chamado Núcleo 1 por tentativa de golpe de Estado. 82 testemunhas de acusação e defesa serão ouvidas. As oitivas serão realizadas por videoconferência conduzidas pelo ministro Alexandre de Moraes. 82 testemunhas indicadas pela acusação e pelas defesas serão ouvidas na nova etapa que deve se estender até o dia 2 de junho. Os acusados integram o chamado Núcleo 1, apontado pela Procuradoria-Geral da República como núcleo crucial da trama golpista articulada contra os poderes entre 2020 a 2023. Além do ex-presidente Jair Bolsonaro, os outros réus são ex-integrantes do governo federal e das Forças Armadas. São eles: Walter Braga Neto, general da Reserva, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil e candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro em 2022. Augusto Heleno, general da Reserva e ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Almir Garnier, ex-comandante da Marinha. Mauro Cid, tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que fechou acordo de delação premiada com a Polícia Federal. Alexandre Ramagem, deputado federal do PL do Rio de Janeiro e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência. Com exceção de Ramagem, todos os demais réus respondem a 5 acusações: tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. O deputado federal responde por 3 crimes relacionados diretamente à atuação anterior ao 8 de janeiro de 2023. Após a fase de depoimentos, será aberta a etapa das alegações finais, quando defesa e acusação apresentam suas manifestações escritas no prazo de 15 dias. Em seguida, o relator marcará a data para o interrogatório dos réus. Só após isso, o julgamento será pautado. A expectativa dentro do STF é que o caso do Núcleo 1 seja julgado entre setembro e outubro deste ano. Um dos principais líderes do PCC, o primeiro comando da capital, Marcos Roberto de Almeida, conhecido como Tuta, foi expulso da Bolívia neste domingo e entregue à Polícia Federal em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Tuta havia sido preso na última sexta-feira e era foragido internacional desde 2020. Condenado a 12 anos de prisão no Brasil por crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, Tuta foi preso na última sexta-feira quando apresentou um documento falso em uma unidade policial boliviana para tratar de questões imigratórias. A verdade e identidade do integrante do PCC, como um dos principais articuladores de um esquema internacional de lavagem de dinheiro vinculado à organização criminosa, foi reconhecida pelas autoridades bolivianas, que acionaram a Interpol, Organização Internacional de Polícia Criminal. Foragido internacional desde 2020, o brasileiro consta no banco de dados da organização. A transferência de Tuta para o Brasil contou com a coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública e do Ministério de Relações Exteriores, que montou um grande esquema de segurança. 50 integrantes da Polícia Federal participaram da operação. A escolta até a Penitenciária Federal em Brasília contou com 18 agentes da Polícia Penal Federal, além do apoio das polícias militar e civil do Distrito Federal. Segundo a Polícia Federal, agora ele vai ficar custodiado na Penitenciária Federal em Brasília, uma das 5 unidades de segurança máxima do país, junto com o número 1 da facção, Marcos Williams Herbas Camacho, o Marcola.
E apesar da pressão internacional, Israel iniciou amplas operações terrestres na faixa de Gaza. Com as mortes registradas neste domingo pela Defesa Civil, mais de 340 pessoas morreram em bombardeios israelenses desde quarta-feira passada. Ao todo, o número de mortos já passa de 52 mil. O exército de Israel anunciou o início de amplas operações terrestres no norte e no sul da faixa de Gaza, onde pelo menos 50 palestinos morreram em novos bombardeios. Pouco depois do anúncio, sirenes de ataques aéreos foram ouvidas em Kisufim, no sul de Israel, perto do território palestino. Com as mortes registradas pela Defesa Civil, mais de 340 pessoas morreram em bombardeios israelenses desde quarta-feira. Enquanto Israel intensificava as operações, representantes das duas partes em conflito iniciaram negociações indiretas no Catar que buscam acabar com a guerra. A intensificação dos bombardeios coincide com um aumento da pressão internacional sobre as terríveis condições humanitárias em Gaza devido ao bloqueio imposto por Israel desde março. O anúncio atraiu críticas internacionais no sábado durante uma cúpula da Liga Árabe em Bagdá. Na declaração final, os líderes pediram financiamento para a reconstrução de Gaza e mais pressão internacional para interromper o derramamento de sangue. E veja a seguir, no Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal, Brasil registra aumento de internações pelas doenças. E antes do intervalo, vamos ver como está o tempo em Rio Branco, no Acre, 27 graus, sol brilhando, aliás. Nós voltamos já já. O Redação Hit está de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 44 minutos. O ex-presidente dos Estados Unidos divulgou neste domingo que está com uma forma agressiva de câncer de próstata. O diagnóstico foi feito após Joe Biden apresentar um aumento de sintomas urinários e ser examinado na semana passada devido à descoberta de um novo nódulo prostático. O presidente Donald Trump lamentou a notícia em sua rede social. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou de lado a rivalidade e se disse entristecido com a notícia de que Joe Biden tem um câncer de próstata agressivo. Nas redes sociais, o republicano enviou os mais calorosos e melhores desejos para Jill e família e desejou a Biden uma rápida e bem-sucedida recuperação. A ex-vice de Biden, que o substituiu na corrida à Casa Branca, Kamala Harris, afirmou que o colega democrata é um lutador e que ele vai enfrentar o desafio com a mesma força, resiliência e otimismo que sempre caracterizaram sua vida e sua liderança. O ex-presidente Barack Obama destacou a luta de Biden para encontrar tratamentos inovadores contra o câncer e destacou que ele vai enfrentar a doença com a determinação e a graça que o caracterizam. Nas ruas de Washington, muitos americanos também lamentaram o diagnóstico do ex-presidente. É de partir o coração. Quer dizer, não é como se fosse uma amiga pessoal nem nada do tipo, mas é triste. Minha mãe morreu de câncer e minha avó também. Então, eu literalmente as vi meio que se desintegrando. E acho que isso é muito triste. Os últimos anos na vida deles serão muito difíceis. Só de descobrir, sinto pena dele, é claro. Pessoalmente, ele não estava de acordo com minhas convicções políticas, mas não acredito que isso definiria o valor da vida dele. Sinto muito, sinto pena dele, da esposa e dos filhos, é claro. Biden foi diagnosticado com uma forma agressiva de câncer de próstata que se espalhou para os ossos. Um comunicado divulgado no domingo detalha que ele e a família estão avaliando opções de tratamento. O câncer de próstata é o tipo mais comum entre os homens. A terapia hormonal é um tratamento frequente que pode reduzir os tumores e retardar seu crescimento, mas não representa uma cura.
E olha, agora com notícia de São Paulo, a Sabesp concluiu neste domingo as obras da alça de acesso que ligam a pista local à pista central da Marginal Tietê, na altura da ponte Atílio Fontana, zona oeste da capital paulista, para desafogar o trânsito na região. Segundo a empresa, a alça de acesso vai permanecer em operação durante todo o período das obras de reparo da cratera, que se abriu no solo em razão de uma sobrecarga nas redes de esgoto. São 2 faixas temporárias para veículos no canteiro central, que vão permitir o acesso de quem está na pista local para a pista central. A obra da alça foi executada pela CCR, a concessionária responsável pela Marginal, e custeada integralmente pela Sabesp. A cratera apareceu no mesmo local em que já havia sido aberta no dia 10 de abril. Assim como no incidente deste mês de abril, a Sabesp se responsabilizou pelo buraco. Em nota, a empresa afirma que a causa foi uma sobrecarga nas redes de esgoto que foram provocadas pelas fortes chuvas da região norte da cidade, o que gerou um novo dano ao sistema de esgotamento, levando à reabertura do buraco na Marginal Tietê. E olha, hoje é o Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal e o Brasil apresenta um dado preocupante. O número de internações por inflamações intestinais cresceu 61% em 10 anos. Diante disso, a campanha Maio Roxo foi criada para conscientizar a população sobre a importância da prevenção e detecção das doenças. A reportagem é de Felipe Takahashi. Dor abdominal persistente, diarreia crônica, perda de peso e fadiga, sintomas que podem passar despercebidos e muitas vezes são confundidos com um mal-estar comum. O que muita gente não sabe é que esses são os principais sintomas para as doenças inflamatórias intestinais. No Brasil, um levantamento da Federação Brasileira de Gastroenterologia, divulgado em abril deste ano, mostra que mais de 200 mil brasileiros convivem com a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, principais enfermidades que se encaixam no conceito de doenças inflamatórias intestinais. Diante do cenário alarmante, a campanha Maio Roxo foi criada para conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado dessas condições. Segundo uma pesquisa publicada pela revista The Lancet, o número de casos tem crescido no Brasil, com um aumento de 15% ao ano. Apesar da incidência, esse especialista explica que é possível se prevenir dessas doenças, que estão ligadas diretamente a hábitos do dia a dia. A causa das doenças inflamatórias intestinais ainda não é muito concreta, é multifatorial. Então a gente sabe até hoje que algumas coisas a gente pode prevenir. O que seria isso? Dieta. Então a gente tem uma dieta equilibrada, uma dieta com alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes e evitarmos ao máximo alimentos ultraprocessados. Também tabagismo. O tabagismo ele é péssimo para o nosso intestino, então o fato de diminuir ou cessar o tabagismo seria o ideal. A prática de atividades físicas como uma função anti-inflamatória e evitar o uso abusivo de anti-inflamatórios ou antibióticos. Essas são as medidas gerais que podemos tentar prevenir a doença inflamatória intestinal. A doença de Crohn é uma doença inflamatória crônica do trato gastrointestinal que afeta principalmente o intestino delgado e o intestino grosso, mas pode afetar qualquer parte do trato digestivo. Enquanto a retocolite ulcerativa é uma doença inflamatória intestinal crônica que afeta o intestino grosso, especialmente o reto e o cólon, causando inflamação e úlceras no revestimento interno do órgão. Segundo o médico, pacientes diagnosticados com doenças inflamatórias intestinais têm maior risco de desenvolver câncer coloretal, especialmente com a evolução crônica da doença. Por se tratar de uma doença inflamatória crônica e até o momento sem cura, o tratamento é crônico. E o tratamento geralmente é medicamentoso, no intuito de a gente controlar essa inflamação e o paciente entrar no que a gente chama em remissão, que é o controle da doença. E em alguns casos vai ser necessário complementar com o tratamento cirúrgico. Mas qual é o intuito? Ficarmos em remissão e o paciente ter qualidade de vida normal. Então, caso você sinta algum desses sintomas com frequência, procurar um especialista o quanto antes é fundamental para o tratamento precoce e, assim, garantir a qualidade de vida.
E aconteceu no último sábado o primeiro encontro Homens que Vencem de 2025 na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, na capital paulista. O culto especial tem ajudado os homens a se aproximarem de Deus por meio de uma programação muito especial. O primeiro encontro Homens que Vencem de 2025 marcou a vida de milhares de homens. E cada momento do culto foi uma oportunidade de sentir a presença amiga de Jesus. E a programação especial contou logo na abertura com o louvor do pastor Adeilton Gomes, que cantou e emocionou o público presente. Deus faz além, Deus faz, canta Homens que Vencem, aleluia, do que eu posso ver, do que eu posso fazer. O missionário R.R. Soares deixou uma palavra de fé e de esperança para fortalecer espiritualmente os homens. Você tem que servir a Deus como se não tivesse ninguém mais servindo. É como diz a Bíblia. Aí você vai ser bem-sucedido. O evento também contou com o louvor e a pregação do pastor Jaime de Amorim Campos, deixando o culto cada vez mais especial. Deus glorioso, Santo, 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 Deus de Israel. A Igreja da Graça há muitos anos realiza o culto Homens que Vencem, justamente para ajudá-los a se conectarem com os ensinamentos de Jesus. Assim, ajuda eles a se capacitarem para vencer os desafios da vida por meio da fé e determinação. Rodrigo Gattinoni destacou que o culto Homens que Vencem já é sagrado para ele e faz questão de estar presente em todos os encontros. Eu acho importante, assim, para os homens, todos os homens, esse momento de comunhão, porque você começa a refletir a palavra que é pregada somente para nós, assim. É algo interessante, porque ela fala ao seu coração, então é importante. Você começa a praticar, você começa a mudar um pouco o seu jeito de ser, começar a colocar em prática aquilo que você está aprendendo através da palavra, né? Eu acho muito importante, né? Edivaldo de Freitas diz que volta para casa renovado, deixando tudo que atrapalha para trás, fortalecendo a sua conexão com Deus. A gente volta mais renovado, mais reforçado, sobretudo porque a palavra nos incentivou a deixar para trás tudo aquilo que nos amarra, tudo aquilo que faz com que a gente não contemple a palavra de forma completa. E a palavra mostrou que a gente está ignorando, que a gente está deixando de lado e está aproveitando só uma parte, como fez o Saul. E devemos verdadeiramente adorar a Deus de forma completa. A gente volta muito melhor. O pastor Carlos Silva, coordenador do Estado de São Paulo do encontro Homens que Vencem, já estava na expectativa para esse momento. Destacou como é bom ver os homens se transformando pela palavra de Jesus. É bonito ver o homem sendo liberto. O homem que vem pela primeira vez, o primeiro contato dele com a igreja, com o evangelho, numa reunião dos homens que vencem. Daí ele aprende, entendeu, que tem coisa maior e melhor para ele. Daí ele vai procurar a igreja mais próxima, ele vai começar uma caminhada com Jesus e são libertos, de repente, de um vício, entendeu, de uma prática que ele achava que era normal e ele descobre na Bíblia que aquela prática não era normal. E começa a ser um pai de família de verdade, marido de uma só mulher, vai honrar os filhos dentro de casa, vai se preocupar com a ética, entendeu? Que o homem tem que se preocupar. Eu acho que é a coisa mais bonita para a gente que cuida dos homens que vencem, é ver essa transformação. Muito bacana. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente encerra com imagens do alto da capital paulista, aqui no prédio da Hit TV São Paulo. Os termômetros marcam agora 25 graus. Olha o céu, que coisa mais linda. Muito obrigada pela companhia. Até amanhã.